Uhum. Pronto. Muito bem. Hoje nós estamos estudando o livro dos Espíritos, né? E vamos entrar na terceira parte, que é das leis morais. Antes disso, eu gostaria de compartilhar uma outra tela para a gente ter uma ideia meio assim telescópica, né, da obra de Kardec. Ué, por que está entrando toda hora isso aqui? Só um momentinho que aquela pecinha atrás do teclado aqui está meio complicada, né? Agora sim. Muito bem. Qual que é a razão de mostrar essa tela aqui? Ela vai nos dar uma visão do que é o Livro dos Espíritos e, a partir dele, do que ele derivou, né? O que ramificou. Então, Kardec, no dia 18 de abril de 1857, ele lançou o Livro dos Espíritos, que é essa primeira obra que é assim, como é que eu diria assim, a certidão de nascimento da doutrina espírita, essa verdadeira, esse presente, né, que a espiritualidade nos deu, e que certamente, ao longo do tempo, à medida que a gente vai tendo mais e mais adesões, certamente que vai nos dar a visão, as ferramentas suficientes para mudar o mundo. E o mundo, que nós estamos falando é a humanidade, e tem que ser mudado individualmente. E a partir dele, sim, o restante. Então, ele é dividido em 4 livros. O livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto. Bom, até aí é óbvio, né? O primeiro, ele fala das causas primeiras. Então, começa o que é Deus, tal. Depois, o livro segundo fala do mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, que acabamos de terminar na última reunião de estudos. A gente falou dos 3 reinos, aqueles que assistiram, seja ao vivo ou gravado. Então, lembram-se disso. E agora nós vamos entrar no livro terceiro, que fala das leis morais. E depois, finalmente, vai ter o livro quarto, que é Esperanças e Consolações. Cada um desses livros, o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto, ele acabou ramificando em 4 outras obras. É como que um detalhamento daquilo que ele colocou no primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Então, o primeiro que veio foi para explicar o livro segundo, que é o Livro dos Médiuns, no ano de 1861. Então, logo abaixo dessa tarja, dessa coloração verde, né? Então, nós vamos ver o Livro dos Médiuns. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata justamente do livro terceiro, esse que nós estamos agora entrando, nesse momento. Isso é do ano de 1864. Depois, mais ou menos um ano depois, Esperanças e Consolações. Essa cor aí que é o cian, né? Que é o azul turquesa, né? Mais abaixo, é o céu e o inferno. Então tem uma visão bastante, assim, esclarecedora do que o catolicismo ele entende. Então é bastante assim realmente esclarecedor nesse sentido, né? E finalmente no ano de 1868, embaixo aí da coloração amarela, nós vamos ter a Gênese, que vocês imaginem uma obra que é depois de toda a experiência de Kardec, cerca de 13 anos depois que ele conheceu as mesas girantes, o acúmulo de conhecimento e experiência que ele teve. Então, isso aí está tudo colocado na Gênese. Eu só faço uma observação que a Gênese ela tem que ser uma Gênese traduzida das 4 primeiras edições, porque a partir da quinta tem aí dados e levantamentos, tudo que ela foi adulterada. Então, pelo menos eu prefiro a Gênese das 4 edições, da primeira à 4ª edição. Então, esse aqui é o leque que se abre, né, de onde se abre o Livro dos Espíritos. E hoje nós estamos bem aí nessa cor, oficialmente chamada de magenta, né, mas eu prefiro aí um
um lilás, um bordeaux, sei lá, alguma coisa assim, que é o livro terceiro, esse aí que nós vamos ver, que depois acaba sendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Assim, o detalhamento, né? Enfim, mais informações. Então, eu achei interessante que a gente tivesse essa visão para que agora a gente pudesse entrar no livro, aliás, especificamente no assunto que nós vamos tratar hoje. Só um pouquinho que nós já vamos... Agora sim. De novo, né, o bordão. Agora vai. Muito bem. Então, nós temos preparado aqui um material já, né, previamente. Então, nós estamos tratando agora do Livro dos Espíritos, terceira parte, né? Então, ou seja, o terceiro livro dentro do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Então, Kardec, quando ele percebeu os ensinamentos da doutrina espírita, né, dos espíritos, na verdade, né, e aí ele acabou construindo, né, o que hoje a gente chama de doutrina espírita, ele percebeu que as leis, assim, a moral seria a consequência desse conhecimento que a doutrina espírita poderia trazer para a gente, uma ferramenta para que para que nós nos desenvolvêssemos moralmente. Então, são consequências morais, esse conhecimento que a gente tem, conhecimento científico, filosófico, ele acaba tendo consequências morais. Então, no capítulo 1, ele trata da lei divina ou natural. Então, lei divina ou lei natural. E a gente vai entender um pouquinho mais disso. Porque divino porque vem de Deus, o natural porque vem de forma natural, ou então está na natureza, ou está na nossa natureza. Então, é algo que a gente vai perceber que está aí, a nossa mão, né? Então, essa é a lei divina ou natural que nós vamos entrar. O primeiro item é caracteres da lei natural. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais, assim, meio que umas definições do que é isso. Mais para frente, a gente vai ter o conhecimento da lei natural. Vamos entender o que ele quer dizer com isso, que é o item 2. No item 3, a gente vai estar vendo sobre o bem e o mal, entendendo o que é o bem e o mal, e onde que a gente, como que a gente aplica isso, como é que a gente entende e exercita esse tipo de coisa. E, finalmente, a divisão da lei natural. Bom, a divisão é assim, um preâmbulo depois para as leis naturais, que vão ser cada uma delas, que são 10 propostas pelos espíritos, e a gente vai perceber cada uma delas e vai entender um pouco do funcionamento, podemos dizer até do universo. Então, são regras, são leis que a gente não foge. E cada vez que a gente foge, a gente acaba contraindo uma dívida. Precisa de energia adicional para a gente voltar no caminho certo, como a gente vai ver mais tarde. Mas as leis propriamente ditas, as 10, vai ficar para a próxima reunião. Então, mas até lá a gente vai estar conhecendo tudo isso, que é, na verdade, aquilo que vai ser a base para que a gente possa entrar nessa divisão da lei natural. Então, lei natural, o que é? Né? É a lei de Deus. Então, se a gente for traduzir em miúdos mesmo, é isso. É a primeira, é a 614, né? Quando Kardec pergunta, o que devemos entender por lei natural? Aí os Espíritos falam, a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária felicidade do homem. Olha só. Então, já começa assim. Qual que é o propósito dessas leis? É a nossa felicidade. Então, não é lei de castigo, lei de consequências, assim, trágicas na nossa vida. Não. São leis que, se a gente seguir, nós vamos estar no caminho certo, vamos estar com a bússola voltada para a felicidade. Então, aí, essas leis acabam indicando para a gente o que fazer e o que não fazer. Então, são as leis de Deus,
indica exatamente isso, né? O que fazer, o que não fazer, e a garantia da felicidade. A gente demora muito para aprender as coisas, e muitas vezes a gente aprende à custa de bordoada, à custa de dor, à custa de sofrimento. Então, muitas vezes, nós temos que passar por isso para que a gente possa realmente saber para que lado que a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, seguir essas leis, as leis naturais ou as leis de Deus. Então, a cada oportunidade que o homem se afasta dessas leis, ele está se afastando de Deus e da própria felicidade. Então, ele vai gerando infelicidade para ele. Então, tudo isso que a gente vê hoje, que a gente fala, nossa, que coisa, Deus não é justo, imagina isso, olha como é que ele permite que aconteça isso. Na verdade, fomos nós que geramos isso por nos afastarmos das leis divinas. Então, quando a gente se afasta, a gente acumula débitos para com a gente. Então, nós vamos precisar de um esforço adicional. Isso pode ser na forma de dor, na forma de trabalho, na forma de sofrimento, na forma de caridade, na forma do que for, né? Que vamos ter à disposição para poder entrar de novo nos trilhos das leis naturais. Então, os caracteres, na verdade não é característica, os caracteres da lei natural, elas têm assim algumas qualidades, né? Algumas características, ou caracteres. Ela é eterna. Então, não é uma lei que vale por um tempo. Lei que vale por um tempo são as leis dos homens. Digamos aí que numa época, no mundo, um cara podia ter centenas de esposas. Estou dando um exemplo. Em determinado lugar do mundo, em determinada época, isso era possível. Nos outros lugares, acabaram refinando isso tudo, e aí a monogamia tomou lugar desse tipo de regra, né? Porque eram dos homens. Então, muda. A pena de morte, em algum lugar, ela é realmente, são leis que praticam, né, e aquilo lá é parte daquele lugar. Então, um belo dia, as pessoas percebem que aquilo não é o melhor, aí corta esse tipo de lei, né? Então, essa lei já não existe mais. Então ela é temporária. A lei de escravizar os homens durante um tempo era normal. As pessoas tinham como objeto um outro ser humano, né, que trabalhasse para ele, morria por ele, né? Então, depois foi abolida a escravidão em muitos lugares, né? Foi abolida, então mudou a lei. Quando se trata da lei divina ou natural, ela é eterna. Então, desde que ela foi colocada por Deus, em algum momento, né, ou sempre teve, ela é eterna, como, assim, não vai desgastar, ninguém vai numa canetada aí mudar isso, não, é eterna. Ela é imutável, então não muda a lei. Além dela ser eterna, né, ela não tem assim, agora tem uma emenda, não, agora tem uma variante. Não, ela não muda, é aquela lei. E isso vale, como mostra bem a ilustração aí, vale para o universo. E exatamente como Deus, eterno e imutável, sendo isso, ela é perfeita, né? Então, são essas leis que mantêm a harmonia do universo, tanto no material, no universo material, físico, como no universo moral dos homens. Então, olha que coisa. Então, essas leis, esse conjunto de leis, que é a lei divina, a lei natural, ela rege todo o universo, tanto o universo material quanto o moral. Olha que beleza, olha como ela é realmente completa, né? Então, as leis físicas estão aí junto, né? Porque elas regulam os movimentos, as relações da matéria, tudo isso. Para o universo funcionar. Vocês imaginem, tem que ter uma lei para manter tudo isso funcionando.
Olha só as órbitas dos planetas. A gente sempre ouve falar, né, que o dia que os planetas se alinharem, vai sair pedaço daqueles menores, porque a gravidade do outro vai puxar e tudo, né? Quanto tempo está aí o sistema solar e outros mundos aí girando nas suas órbitas, aí tá, e está funcionando. Não se alinhou nenhum até hoje, né? Então, todas essas leis, todas essas, todo esse regulamento para o universo, ele está sob a, a regência de Deus. Então, olha só, quando se fala da abrangência da lei divina, ela é universal. Onde tiver qualquer espaço preenchido, e olha que tem muito espaço aí, já que o universo é infinito, as leis divinas estão atuando. E também no domínio da ciência, tudo isso. Então, por isso, física e moral. Então, faz parte, está assim, subordinada à lei, às leis divinas, né? Quando se trata das leis morais, o que nós estamos falando? Da relação do homem consigo, com Deus e com seus semelhantes. Então, tem algum momento aqui que ele fala exatamente disso, que essa conduta moral, essa convivência com semelhantes. É interessante como a gente vê assim, fala, puxa, o homem conseguiu um monte de coisa, mas ele só não conseguiu ainda, porque cedo ou tarde ele vai conseguir conviver com seu semelhante, mas conviver pacificamente. A gente pega a história, está recheada de guerras, tanto guerras localizadas, uma guerra um pouco maior, né? E até guerra mundial, onde muitas nações se envolveram. E agora para quê? E até é interessante a gente comentar isso, porque vamos pegar, por exemplo, Japão e Estados Unidos, estiveram em guerra. Hoje são parceiros, né, em termos de economia, em termos de ciência, em termos de muita coisa, né? Adiantou brigar? De que serviu? Somos todos aí, estamos bem relacionados. A Alemanha e o resto do mundo, mesma coisa. Então, olha só, hoje, a relação que existe entre a Alemanha e os países ali da Europa, ali que ele fez, né, que teve a guerra. Hoje, pode ter alguma rusga ainda, as pessoas ainda guardam alguns sentimentos, mas, em geral, é uma convivência, e podemos dizer que é boa e pacífica. Aí eu pergunto, podemos perguntar, de que adiantou brigar? Então, será que isso já não é um indicativo de que a gente tem que realmente pensar 2, 3, 4, 10 vezes antes de brigar com alguém? Porque cedo ou tarde nós vamos estar juntos, vamos estar assim, compartilhando o mesmo espaço, experiências, coisas assim de comum necessidade. Hoje, com a pandemia, olha só, ainda temos a ilusão de que, não, eu vou tirar vantagem disso. Se eu conseguir a vacina, meu Deus, eu vou virar uma celebridade, vou virar um semideus. Ao passo que, por que a gente dividir esforços? Por que a gente não junta os esforços? Então, esse pode estar sendo um grande ensinamento para a gente que ainda não está sendo aproveitado. Então, essa convivência com semelhantes, ela está dentro das leis morais. A relação de um homem com outro, até consigo mesmo e com Deus, está dentro das leis morais. Então, isso não tem nada de físico. Tem de físico no sentido assim, de um ajudar o outro, né? de oferecer alguma coisa, mas a atitude, ela é moral, né? Então, conhecimento da lei natural. Esse já é o tópico número 2. Deixamos para trás a caracteres da lei natural, né? Da lei natural, que, só para reforçar, é a única necessária à felicidade do homem. Então, quando a gente está tratando disso, nós estamos falando da única necessária. Não estamos falando assim que
é dispensável. Se não der certo, tem alguma outra coisa aí que pode preencher. Não, ela é necessária. Se a gente entende isso, por quê? Porque é uma lei que, como a gente viu aí, ela é eterna, ela é imutável, e ela que vai nos trazer a felicidade. Então, um dia no tempo, daqui para frente, já que agora nós estamos pensando, imaginando que nós estamos amadurecendo, pelo menos esse grupo que está aqui, assim, está pensando isso, tá considerando isso, porque está estudando isso, está tendo contato com isso, então, opa, a partir de agora, eu não posso nem dizer que eu sou, assim, que eu não sabia. Então, agora o peso é outro, a referência é outra, né? Então, o conhecimento da lei divina, né? Então, todos nós podemos conhecê-la. Ela está aí à disposição. Nossa, mas onde? Eu nunca vi, nunca li um artigo que falasse isso. Não, está aí. E nós vamos entendendo como. Apesar de estar disponível todo, e muita gente conhecer, mas não compreende. É o tipo, fala o que eu faço, né? Não, quer dizer, fala o que eu faço, mas não. Fala. E agora? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É mais ou menos isso. Então, a gente ainda não absorveu, não compreendeu as leis divinas. A partir do momento que a gente vai compreendendo isso, nossa, o mundo muda. E olha, dá para mudar como se fosse mudar uma chavinha, muda tudo. Nós vamos entrar um pouquinho mais adiante na regra de ouro ou regra áurea, e aí a gente vai ver que aquilo lá, se a gente for bem entendido, se a gente levar a sério, olha, vai ser uma revolução, né? Então, os espíritos dizem isso para Kardec, e que, naturalmente, acabou dizendo para nós todos, né? Porque a obra de Kardec foi feita para a humanidade, né? A partir da revelação dos espíritos. Todos a compreenderão um dia. Todos nós a compreenderemos um dia. Essa é a base da coisa. Agora, como é que é isso aí? Onde é que está escrita a lei de Deus? Né? Isso está na consciência nossa. Isso aí é algo que já está embutido em nós. Nós já sabemos disso. Quem não sabe que um beliscão dói na gente? E por que a gente belisca o outro? É simples. Então, coisas desse tipo, usando um exemplo muito pequeno, né, esse do beliscão, mas em todo o resto, se a gente for aumentando, ampliando esse campo, a gente vai ver quantas coisas não se encaixam nisso. Então, nós sabemos realmente onde é que está a lei de Deus. E onde é que ela está? Na consciência nossa. A gente já veio com isso. Se a gente esqueceu, é outro problema. Se a gente embotou isso, se a gente abafou isso, o problema é nosso. Mas que a gente já tem isso a partir do momento que a gente passou a fazer uso do livre-arbítrio, porque isso foi uma conquista nossa. Então, a gente éramos animais, né? E quando passamos para o reino hominal, foi justamente a chave para isso, foi a aquisição do uso do livre-arbítrio. Porque antes, tudo que a gente fazia, vai pagar pelo quê? Por ter um grupo digamos aí, um grupo de animais que vai lá, combate com outro grupo de animais para obter os bens deles, o alimento deles, as mulheres deles, né? Para ampliar a sociedade, para escravizar o outro. Isso não conta, porque isso está no campo dos instintos. Mas a partir do momento que ele adquire essa consciência do livre-arbítrio, né? Essa ferramenta, aí está ali na consciência dele. Então, a partir daquele momento, ele já sabe que o beliscão dói no outro, como dói na gente também. Então, ele está presente também no livro da natureza. Bom, aí Kardec ele faz uma pergunta na questão 625.
É uma das respostas mais curtas que tem no Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Os Espíritos são assim, vede Jesus. Até acrescentaram o vede aí, mas né, se baseiem por Jesus. Olhem Jesus. Aí Kardec faz um comentário, né? Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Por quê? Porque ele seguia essas leis. Então, a partir do momento que a gente seguir essas leis, nós vamos estar concorrendo para que um dia sejamos puros como Jesus. Só isso. Simples assim, né? Então, e os outros que passaram antes de Jesus e vieram depois de Jesus, que vieram instruir a gente, eles não tinham a mesma pureza. Eles não seguiam as leis divinas como Jesus seguiu. Então, isso trouxe, assim, até desvios dessas leis, porque tinha outros interesses por trás disso. Porque atrás desses interesses tinha essa falta de convivência, uma convivência pacífica com o seu semelhante. Então tinha que tirar proveito de alguma coisa. Jesus não fez isso, não tirou proveito de nada, absolutamente. Agora a gente está de cara com o bem e o mal. O que é isso? Né? Fazer o bem. O que é fazer o bem? É exatamente proceder de acordo com a lei de Deus, essas que nós estamos falando, né? Então, ele vem e fala assim, fazer o mal, infringir a lei de Deus. Então, é basicamente isso. Tem as leis que Deus coloca para a gente seguir, e uma a gente segue, a outra a gente infringe, a gente sai fora disso. Então, os caminhos somos nós que decidimos. Aí nós estamos exatamente na encruzilhada todo momento, nessa derivação aí de um lado bem, do outro lado mal. Então, somos nós os responsáveis para seguir o caminho que a gente quer seguir, né? Bom, o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Ele tem meios para isso? Aí, o que os Espíritos dizem? Sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Saber o quê? Saber os meios de diferenciar o mal e o bem. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Não dá para a gente falar em inocência, não dá mesmo. Nossa, mas a pessoa... E outra, a gente vai ver um pouquinho mais adiante que as nossas atitudes, elas têm um peso de acordo com o nível de conhecimento que a gente tem. É como a gente falou dos animais. Quando está na fase do instinto, pode fazer o que quiser. É instinto. Agora, quando você passa para a fase hominal, onde você sabe discernir o certo do errado, à medida que você evolui nisso, que você se esclarece nisso, aí você tem mais responsabilidade sobre as atitudes. Um troco que a pessoa pega mais no caixa, uma pessoa esclarecida, é muito mais danoso para ele, a responsabilidade é muito maior do que uma pessoa que, a mão armada, faz um assalto. Porque no conceito dele ainda, ele pode estar morando mais para o lado da animalidade do que dessa fase hominal. Eu estou dando um exemplo para, assim, talvez nem se aplique aí, mas eu estou falando em ordem de grandeza para ver como que uma coisa pequena pode afetar muito mais um homem na consciência dele
do que uma coisa grande na consciência de um outro homem. Totalmente diferente, porque ele não tem o devido esclarecimento. Se uma pessoa foi criada para aquilo, se ela foi criada, que eu digo assim, a criação dela, o conhecimento que ela obteve de outros, era do tirar vantagem, era tudo aquilo, então para ele é normal aquilo. Então o mal para ele tem um outro peso. É isso que eu quero dizer. Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, né? E é, naturalmente, a busca da felicidade, né? Fazer o mal é infringir a lei de Deus. Agora, os meios de... quais são os meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal, né? Então, é como ele fala isso aí, crendo em Deus, né? E quando vai atrás da informação, eu quero saber mais a respeito disso, dessas leis. Pode não ser através da doutrina espírita, pode ser através de uma referência de alguém voltada para o bem, um sábio, um homem sábio. E, claro, usar a inteligência que Deus nos deu, como ele falou aqui, né? Como os espíritos falaram. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro, ou seja, o bem e o mal, né? Então, se a gente fizer isso, a gente acaba tendo esse discernimento, se preparando para isso. Agora, outro meio, né, é analisar o que gostaria que lhe fizessem. Então, aí, eu gostaria de ler para vocês uma lição do livro de Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. É a lição 41. O título é A Regra Áurea. Então, tem uma citação de Jesus, segundo Mateus, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, Emmanuel faz um comentário e ele mostra para a gente que não que o que Jesus nos trouxe já estava presente nas nossas, em civilizações passadas, civilizações antigas. Está vendo? Então, isso vem comprovar que está na nossa consciência. Por que alguém faz esse enunciado da regra áurea, né? Porque já estava ali, já estava na nossa consciência. Então, alguém despertou para aquilo e fez o enunciado. Aí, Emmanuel fala, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Ou seja, embaixadores que seriam as pessoas que vieram anteceder Jesus e já preparar o caminho. Importa esclarecer o caminho da vinda, né, de Jesus. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Os chineses, declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios recomendavam: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus também tinham a mesma regra de ouro. O que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Os romanos também tinham isso. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Claro que aqui tem digamos, um desvio, porque quando fala na sociedade, está falando dos patrícios, dos romanos. Então, entre eles, era aquele negócio de defender a sociedade romana. E podiam escravizar quem fosse, matar quem fosse, saquear quem fosse, né? Então, digamos, um desvio dessa lei, né? Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos. Porém,
precederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Então, era a mesma regra de ouro que veio, inspirada pelo alto, por orientação de Jesus, para vir na frente. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos, ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra de ouro, ou a regra áurea, é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou. Essa é a diferença. Ele pegou aquela mesma lei que ele mandou, né, que conhecêssemos na frente, na chegada dele, antes da chegada dele. Ele só tem um detalhe nessa história, ele exemplificou. Ele seguiu aquilo como ninguém antes tenha seguido. Não com virtudes parciais, ele ensinou e exemplificou. Não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade. Então, olha que beleza que Emmanuel traz para a gente o entendimento de como é que foi que Jesus fez isso. Então, buscar os meios de analisar o que gostaria que lhe fizessem. Então, é a aplicação dessa lei, dessa regra de ouro que Jesus nos trouxe, né? E aí, quando a gente fala em responsabilidade, é aquilo que nós falamos, dando o exemplo, né, do esclarecido que conseguiu uma moeda lá, que não era dele, né? Trouxe. E vocês, eu tenho certeza, que já tiveram oportunidade de devolver troco errado. Certeza. Até comigo já aconteceu isso. E eu lembro bem que uma vez que eu fui eu falei, quanto que... Você tem certeza do que você fez? Alguma coisa eu perguntei. Nossa, a moça do caixa virou um bicho, né? Como que se eu estivesse ofendendo ela, que ela estava me mandando dinheiro de menos. Mas eu falei, não, tem mais aqui do que você devia voltar. Ela imediatamente pegou o que era, né, de direito dela lá e, né, nem obrigado nada, né? Não fez mais que obrigação. Eu estava tranquilo, porque eu não fiz mais do que a obrigação, realmente. E tenho certeza que quando aconteceu com vocês não fizeram mais do que a obrigação. Foi esse o sentimento. Agora, quando o selvagem faz alguma coisa, que é exatamente isso que Kardec pergunta para os espíritos, o selvagem que cede ao seu instinto comendo carne humana é culpado? Bom, primeiro temos que entender que eles não comem carne humana como uma refeição diária, né? É todo um ritual e aquele guerreiro aguerrido, né? Aquele que, né, realmente demonstrou seus valores, então eles dividem uma porção daquele ser entre a tribo para absorver, esse é o conceito, né? Para absorver aquela qualidade de guerreiro, para fortalecer a eles. Isso é do passado, é instintivo isso. Então, não é que cada um, não, hoje morrer alguém lá, matamos alguém, vai ter um jantar hoje especial. Não, o canibalismo não é isso, né? Não esse selvagem que come carne humana. Tem tudo uma história por trás disso, né? Tem toda uma regra entre eles, né? Aí, quando pergunta assim, então, quando o selvagem cede ao seu instinto, comendo carne humana, ele é culpado? Os espíritos dizem, eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Então, se ele está sabendo o que está fazendo, se ele tem realmente em mente que a regra de ouro ela vale para todo mundo, inclusive para ele, né? Então a responsabilidade é muito grande. Então aí ele tem mais peso na responsabilidade. E Kardec faz um comentário. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. Olha que interessante. A gravidade, né, se é mais grave ou menos grave,
ela é relativa. Ela depende da condição de quem está cometendo o bem ou o mal. E eu acho interessante que outro dia até eu fiz uma pergunta para um palestrante, perguntando se o livre-arbítrio tinha prazo de validade, né? Porque eu entendi assim que chega um momento que o espírito ele é tão ciente das leis divinas que ele não precisa decidir entre o bem e o mal, ele já faz o bem, ele já sabe o que está fazendo, ele sabe o que tem que fazer. E ele jamais faria o mal, porque imagine o que não vai pesar na consciência dele. Então, a coisa é toda relativa. O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. Está vendo? Ele tem que estar compreendendo, ele tem que estar, se ele está fazendo alguma coisa errada, se ele está fazendo mal, ou não está fazendo bem, isso é proporcional à razão dos meios que ele tem para compreender isso. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos seus instintos. Então, com isso, Kardec está falando, olha, se ele está comendo carne humana, né, ele está inocente nessa história, porque isso é parte da tradição, da cultura dele. Então, para ele é normal aquilo. Agora, vai uma pessoa consciente que vai fazer uma coisa dessa, acabou. Vai entrar num estado de culpa aí que ninguém mais tira, né? Então, isso é o que vem no slide aí, né? É mais o que a gente acabou de ver, né? Então, a responsabilidade do mal, ela é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. E agora sobre a instrução, né? Mais culpado, quanto mais sabe. Então, quanto mais ele for consciente do que está fazendo, mais a sensação de culpa. Né? E a prática do mal tem aquela que parte das pessoas, né? Então, a pessoa que faz o mal, e tem aquele também que promove o mal, que se utiliza de outros para fazer o mal. Ah, eu não fiz nada, eu só sugeri a ele que fizesse aquilo, ele foi, fez, o problema é dele, ele que foi, ele que fez o mal, ele que matou, ele que corrompeu alguém, ele que roubou, eu não fiz nada disso. Mas ele foi o mentor daquilo. Então tanto será punido aquele que faz o mal, como também aquele que promove o mal, né? E vai responder por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Porque o mal, na verdade, ele é a ausência do bem. Nossa, mas isso é confuso. O mal não existe, o mal em si não existe. Então, o bem ele existe. Agora, se não está fazendo bem, tem que chamar de algum nome, está fazendo mal. E também entra um pouco na responsabilidade dos maus pensamentos, né? Então, aqui, até a gente teve uma oportunidade muito boa, quando a gente estava estudando agora na segunda-feira, sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, né? E falando dos maus pensamentos. Então, essa responsabilidade dos maus pensamentos, ela tem uma virtude. Se a gente resiste, nós temos virtude envolvida aí. É um controle nosso, é uma conquista nossa. Quando a gente tem as rédeas das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Então, é isso que ele chama de responsabilidade, né? Então, se ele não pratica por falta de ocasião, é culpado. Agora, quanto ao bem, né, tem o mérito, porque
existe uma dificuldade em praticá-lo. Imagine essa pessoa cuidando de alguém que desconhece, muito possivelmente, a situação que está lá, tudo. Ela podia estar num ambiente muito mais ascético, bonitinho, arrumadinho lá. Não, ela saiu desse ambiente e veio para praticar o bem. E tem dificuldade em torno disso. Não podemos negar. Tem muita dificuldade, né? E tem também o esforço. O merecimento, ele está envolvido no esforço. Quem que tem mais merecimento? Aquela mulher que foi cuidar do doente, que foi prestar um serviço, ou aquele que colocou o dinheiro na mão da pessoa e pronto, acabou. E muito provavelmente seja na Europa, né? Porque está em euros aqui. Aí, essa é a nossa... acabamos de deixar aqui a divisão da lei natural, que precede todas essas leis. Se a gente for contar aqui, nós vamos ver que 10. Mas 10 é coincidência, tá meio que baseado no decálogo, né? Que é as leis de Moisés, que vieram, né, através das tábuas lá, tal, que ele falou diretamente com Deus. Claro que a gente entende de outra maneira, né? Que Deus não se manifestaria dessa maneira, mas um espírito muito elevado pode representar Deus nisso. E aí pode fazer com que ele traga para a gente as 10, né, os 10 mandamentos. E aqui, a divisão de lei divina, que nós vamos estar estudando na próxima oportunidade, tem a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, lei da conservação, a lei da destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, finalmente, lei de justiça, amor e caridade. Essa acaba resumindo tudo, como nós vamos poder ver. Então, essas leis são aquelas, porque o que nós vimos agora, o que a gente ouviu dos espíritos, através das perguntas de Kardec, é um preparo para a gente saber do que nós estamos falando, o que são essas leis divinas. Na próxima oportunidade, nós vamos estar falando exatamente de cada uma delas, de cada uma das leis, das 10 leis divinas que os espíritos trouxeram para a gente, através da revelação para Kardec, né? Então, essas 10 partes é meio que usar a referência de Moisés, porque ela acaba abrangendo todas as circunstâncias da vida. Quando a gente entra nessas 10 leis, a gente vai entender o funcionamento das coisas, o funcionamento da matéria e da moral, as leis que estão envolvendo, né, o aspecto, o campo material e o campo moral. E é isso. Era essa nossa proposta hoje, para conversar, e é um assunto bastante interessante. Eu tenho certeza que nós vamos querer discutir algumas coisinhas aí. Pelo menos assim eu espero, né? Esse silêncio me dá arrepio, mas tá bom, vamos ver se eu... A gente está pensando. Pode abrir o microfone aí, quem quiser falar. E quando a gente for estudar cada uma das leis, nós vamos ver a beleza de cada uma delas. E mais do que beleza, nós vamos ver a lógica. Está tudo no lugar certo, está tudo funcionando. É impressionante como essas leis funcionam e regem tudo. Quem já leu isso aí, eu tenho certeza que estudou, tá? Vai concordar comigo. Para mim, assim, como é a primeira vez, né, que eu estou estudando, acho que é a primeira vez que eu chego tão longe, assim, também, que eu assisto alguma coisa referente ao Livro dos Espíritos, eu achei bem interessante você apresentar, né, Luísa, aquela divisão, né? Por exemplo, eu não sabia daquilo, aquilo para mim foi novidade. Aquela primeira divisão que você falou, né, do Livro dos Espíritos, e por isso que o estudo, para mim, assim, está sendo fantástico, porque eu consigo conectar agora
as obras. Na primeira vez que eu estou estudando dessa maneira, então as coisas vão fazendo mais sentido para mim poder entender Kardec, uma coisa que eu achava que era bem difícil, né, de compreender. Então, assim, obrigada. Para mim foi muito bom. Bom, de novo, eu acho que a pessoa errada, que sou eu aqui, recebendo obrigado. É Kardec que tem que receber os louros, tá bom? Então, eu só ponho, assim, a parte sonora, né, do que está escrito ali. Então, só isso. Mas mas a sua observação era importante, porque realmente quem já leu a introdução do Livro dos Espíritos fala: meu Deus, jamais vou conseguir isso, jamais consegui entender, né? Mas eu tenho a impressão que ele quis colocar tanta coisa ali de conhecimento, mas a gente talvez não tivesse preparado. Então, que tal estudar ou ler o Livro dos Espíritos inteiro, né, a partir da questão número 1, e depois voltar a ler aquilo lá, ou reler aquilo lá. E aí vai ver com que clareza que está ali. Aquilo lá é impressionante. Só aquilo lá já é um livro que traz tanto conhecimento. Kardec, ele realmente foi acertado, sabe, quando ele assumiu essa tarefa, né, de receber dos espíritos, né, todo esse conhecimento e deixar para a gente. Olha aí, 160 anos depois, acho que agora que podemos dizer que estamos começando a entender melhor ele, né? Porque depois disso vieram outros para contribuir. E teve toda uma barreira, teve toda uma resistência para que a gente pudesse ter acesso a isso. Mas a verdade é o maior argumento, não tem jeito. Ele vai aparecer cedo ou tarde, ela vai aparecer cedo ou tarde. Eu queria falar uma coisinha que quando a gente estava aqui ouvindo, né, me veio a lembrança Paulo, que ele disse: quando eu era menino, eu falava como menino, eu julgava como menino, eu discorria como menino. E depois que cheguei a ser homem feito, dei de mão, né, o que era de menino. Quer dizer, eu deixei de lado o que era de menino, né? E aí veio o raciocínio também de que a compreensão das leis naturais, ela depende da nossa evolução, né? O entendimento das leis naturais entende da nossa evolução. Ela depende da nossa evolução. E nós crescendo, né, dia a dia, que nós vamos poder compreender as leis naturais, as leis de Deus, né? Porque a gente vamos falar a verdade, quanto tempo nós conhecemos a doutrina espírita? Né? Quanto tempo nós conhecemos foi nos apresentado as leis naturais, né? Antes a gente nem não tinha noção de que existia uma lei natural, né? Não existiam as leis de Deus, nunca foi nos dito isso. Nas religiões, pelo menos da religião que eu vim, eu não tive esse conhecimento, né? Então, conforme nós vamos entendendo, crescendo, nós vamos entendendo as leis morais. Tanto que, para entender as leis morais, olha, ela é colocada na terceira parte do Livro dos Espíritos, e não na primeira parte, né? Nós temos que ter um conhecimento anterior, principalmente de quem fez as leis morais, né? Quem construiu as leis, quem nos deu as leis, né? Porque senão nós não vamos entender as leis morais. Então depende muito do nosso crescimento intelectual e moral para a gente poder entender as leis de Deus. Esse é o meu modo de ver, né? Um pouco mais atrás, bom, primeiro, o que a gente fez aí, a gente, usando aí, parafraseando a Suelen, né?
esse estudo que nós fazemos às terças-feiras são os melhores momentos, não é isso aí, né, Suelen? Então, é um resumo. Mas, olha, nada melhor do que a gente chegar, sabe, achar um momento, achar aí um tempo e entrar de cabeça nisso, assim, no que foi falado aqui agora. Por exemplo, estava lá no slide, lá um sujeito lá com a cabeça toda assim, né? Onde é que está a lei, né? Escrita a lei de Deus? Está na consciência. Então, é exatamente isso que Kardec pergunta, né? Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Aí, nessa mesma pergunta, desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lhe a revelem? Então, se já está lá, por que vem alguém e fala, ó, tá aí, essas são as leis divinas, né? Aí os espíritos falam assim, olha, ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Quer dizer, a gente tem na consciência, mas está lá, esquecemos. Temos que revelar ela, temos que ir de novo, temos que lembrar. Ou memória curta nossa, né? Aí, mais para frente, ele fala de moral, né? Moral. Nossa, para mim isso era tão assim difícil. O que é moral? Como é que eu vou definir moral? Os espíritos falam de uma forma bem simplória, né? Até quando Kardec pergunta, na questão 629, que definição se pode dar à moral? Os espíritos dizem: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Nossa, que coisa simples. Por que eu não pensei isso antes? Por que eu não entendi isso antes? Então, é nossa conduta, né? E que faz com que a gente opte entre bem e o mal. Aí é moral. Então, são coisas realmente que vale a pena a gente entrar de cabeça nisso, estudar mais, entender, porque tem um momento aqui também que ele fala, deixa eu ver se aqui mais, né? Aqui na frente, olha só que legal. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus. Quer dizer, se a gente pegar só o que Jesus ensinou ali em termos de amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já basta, já podemos descansar, não precisamos ler mais nada, é só agir desse jeito, tá bom? Aí os Espíritos dizem, certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é necessário mostrar-lhe a aplicação, pois do contrário podem negligenciá-la, como já o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e essa máxima se refere a apenas um dos seus aspectos. Então, a gente conhecendo as leis morais, nós vamos ter uma abrangência de conhecimento. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, se a gente pegar só aquele resuminho, isso pode dar margem a um monte de coisa. No entanto, isso bem destrinchado, conhecendo todas as leis, a gente vai ter uma visão muito melhor, maior, para uma compreensão muito, muito grande. Pois não? Pode falar, Ana. Não, eu queria voltar no que a Vera falou, que eu acho que é muito importante a gente ter essa noção de que mesmo em uma reencarnação a gente não vai ter, a gente não vai conseguir compreender a totalidade dessas leis, né? Eu gosto de fazer um paralelo com, porque não é à toa que o Kardec colocou leis morais, né? Ele poderia ter colocado teorias morais, princípios morais. Por que ele colocou leis morais, né? Não ele, né, sozinho, mas claro que os espíritos também. Eu falo ele porque, no fim, quem escreveu, né, é porque é como a lei da gravidade, são como as leis da natureza. Elas estão aí, elas estão agindo, a gente pode nem, sabe... Nem concordar. A gente pode não ter consciência delas, né? A maior parte das pessoas que estão nesse planeta não tem consciência do que é a lei da gravidade, né? E estão aí andando e ela está agindo. Então, essas leis morais aqui, elas estão agindo indefinidamente, independente da nossa vontade. Ah, não quero praticar caridade. Desculpa, meu caro, mas
a lei do amor, ela é infalível, né? Então, quando Kardec usa a palavra lei, é porque é infalível. Eu posso me rebelar, eu posso me revoltar, eu posso fazer o que eu quiser. Deus me deu esse livre-arbítrio, mas a lei continua agindo, né? E isso é muito interessante, porque se você pega o aluno desde a tenra idade na escola até ele, por exemplo, vamos supor que ele vai fazer física, né? E na universidade, ele não vai ainda entender por completo o que é a lei da gravidade. Quando ele termina a faculdade de física, ele ainda não entende a lei da gravidade por completo, porque nós não entendemos a lei da gravidade por completo, né? A gente está ainda tentando entender como ela age no planeta e como ela age no universo, né? Então, não existe esse conhecimento fechado, mas a gente sabe que ela é uma lei porque ela é inevitável. Então, eu acho que essa mesma analogia a gente pode usar para o caso das nossas reencarnações. A gente está reencarnando vamos supor que cada reencarnação é um grau na escola, porque a gente precisa vivenciar a lei para entender. Eu acho que só quando a gente chegar naquela situação de espírito angélico, ou superior, o que você queira chamar, a gente vai entender o tamanho, né? O tamanho e o poder e assim, a totalidade dessas leis. Até lá a gente não vai conseguir compreender, a gente precisa ser humilde também nesse ponto, né? Para a gente poder praticar, né? Eu vou praticar o que eu consigo compreender. E assim vai indo, né? De bloquinho em bloquinho. A gente acaba convivendo com muitas coisas, mesmo sem entender, mas é realmente, pelo menos sabe da existência, isso já é um bom passo. Eu fico pensando quando você falou aí, eu me lembrei de uma analogia aí feita, o homem diante do conhecimento, né? Então, pode-se dizer que o homem e o conhecimento é como se ele estivesse no mar, né? Assim, na praia, à frente dele tem o mar, e ele está assim, molhando os pés ali naquela marola lá que vem, sabe aquela ondinha bem baixinha, né? E ele molhou os pés. Significa que ele, naquele momento, né, usando o mar, toda aquela imensidão de água como sendo conhecimento, ele acabou de adentrar ali. Então ele não tem realmente isso. Então imagina o que nós temos pela frente ainda para saber, usando essa analogia, que também eu tenho certeza que ela é bem apropriada, porque tem tanta coisa que nós ainda temos que aprender, porque nós estamos engatinhando nesse processo evolutivo. Nós mal saímos de um planeta primitivo. O nosso estágio hoje está muito mais próximo da animalidade do que da angelitude, né? Então, imagina, estamos aqui, está na esquina, aqui está 10 minutos atrás, né? A nossa fase instintiva, né? E agora nós estamos aprendendo. E olha, imagina tudo que nós temos aí pela frente. Esse oceano de conhecimento. Então, tudo está bem apropriado. Amai-vos e instruí-vos, né? Puxa, o que é isso, né? Aí, ó, vamos aprender, vamos adquirir conhecimento, porque acabamos de molhar o pé nessa enorme piscina, esse oceano de conhecimento, né? Então, realmente... A gente não pode... o que eu estava tentando dizer também, que me fugiu na hora, é que a gente não precisa esperar para compreender tudo, para agir. Quando eu estava falando na questão da humildade, é para a gente confiar no que está escrito aqui, né? Para a gente, muitas vezes, é um elo de confiança. O Livro dos Espíritos é um elo de confiança, porque a gente ainda não tem capacidade para entender ele por completo. Então, a gente precisa olhar para essas leis e confiar no que os Espíritos estão falando e agir de acordo, né? E não esperar aquela situação onde, quando eu compreender tudo isso, então eu vou ter os meios para me modificar. Só que o engraçado da história, ou a ironia, né, é que a gente precisa praticar para poder compreender. Sim. Né?
E às vezes as pessoas, eu vejo isso muitas vezes, né? Elas querem estudar o livro dos Espíritos para entender completamente, para daí agir. E a gente não pode cair nesse erro, né? Então era também nesse sentido que eu acho que eu perdi um pouco na hora que eu estava falando, mas era isso que eu estava querendo É mais ou dizer. menos que nem assim, quando eu aposentar, eu vou me dedicar ao espiritismo, à caridade e tal. É mais ou menos isso. Vou compreender primeiro para depois aplicar. Realmente, essa confiança que você está sugerindo, está recomendando, enfim, ela vai de encontro ao que Kardec sempre falou. Passa pelo crivo da razão. Quando a gente passa, a gente vê que tem lógica por trás disso, aí é muito claro. Aí a gente vai que vai, né? Em um rojão. Porque realmente o conteúdo que tem ali é de uma lógica, sabe, está tudo encaixado ali de tal maneira, por isso que realmente, quando você vê, isso é tudo programado, não é uma coisa que foi feito, né? E acho que tem mundos aí, muitos outros mundos, que se utilizaram da mesma ferramenta. Então, sabe, a experiência é vivida já deu certo. Aplicando aqui, por que eles reinventariam a roda? Não, é conhecimento de causa. Funcionou lá. Olha aquele mundo. Só tem gente feliz lá. Mas ele era igualzinho a gente aqui no estado primitivo, né? Tudo. Então, realmente, a gente confiar e... Eu lembro de uma vez uma pergunta que fizeram, né? Falei, escuta, existe um Kardec também no mundo, né? Que já está numa fase como estaria nos anos 1800 e pouco, lá no século XIX, né? Aí eu lembro que o palestrante lá, o cara que falou, sim, né? E, aliás, estão procurando candidato, né, para ser Kardec nos mundos inferiores aí, ao nosso. Acho que aí eu percebi que ninguém quis ser o voluntário, né, porque realmente, vendo tudo que ele passou, né, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Mas também pensando, puxa, tudo isso veio para alavancar o conhecimento, para alavancar o progresso de um mundo, né? Então, tem que dar certo. A gente olha, está tudo certinho. Olha lá, o cara fez um livro, a partir daquele livro tem mais 4. Tem um ou outro lá, obras póstumas, tudo, que ele podia, se ele tivesse tempo, ele faria. Tá? Ficaram lá, alguém reuniu as informações. Eu fico com o pé meio atrás, mas se eu vejo obras póstumas, se eu leio, eu pego o que tem de melhor ali, baseado nas obras anteriores. Né? Se foi ele que escreveu, se não foi, se acrescentaram coisas, se não foi. Mas talvez tenha muita coisa boa ali para a gente aproveitar. Mas olha, só esses 5 livros aí tem coisa. Se a gente conseguir entender, ele realmente vai... Olha, dá para tirar o chapéu. Então, tem uma coisinha mais que eu queria falar, que na verdade, gente, é isso, sabe? Acho que nós vamos encerrar daqui a pouco. E eu acho que fechando todo esse conhecimento que nós estamos tendo, um dia nós também vamos poder falar que nem Paulo, né? Que já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, né? E é isso, é molhando os pés naquela aguinha, né, da praia ali que chega, tal, né? E devagar e adquirindo todo o conhecimento, procurando entender aquilo que chega para a gente, né? Porque isso é importante. Porque só receber o conhecimento não adianta nada, não tenho que entender, né? Por isso que é necessário o estudo. Mas aí, aos poucos, nós vamos poder entender de tal forma as leis naturais, as leis que Deus criou, que nós vamos falar que nem Paulo, né? Que já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Né? Que eu acho isso fabuloso, né? Fantástico, uma coisa assim maravilhosa. Né? num dos slides anteriores, falou, só um pouquinho, Suelen, num dos slides anteriores, fala exatamente isso, né? Conhecer, mas tem que compreender. E através da compreensão vem assim, o agir, né? O vivenciar.
Sim, Sueli. Só um pouquinho, amiga. A Inês está com a mão levantada também antes. Olha, é mesmo. Desculpa, Sueli, você pode esperar? Vamos lá, Inês. Desculpa, eu só estava olhando para o lado de cá, não estava olhando para o lado de lá. Tá. Não, de boa. Então, ouvindo todos, né, falar, voltando à primeira observação da Carol, que é quanto à interligação de uma obra com a outra. Se a gente voltar no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é capítulo 18, não vim trazer a paz, mas sim a divisão. E mesmo ali, mesmo como você falou, você ditou, Luiz, que outros, né, antes de Cristo já vieram ensinando a mesma lei áurea, inclusive Sócrates. E nesse mesmo capítulo, eles explicam, né, como Sócrates antigamente, né, antes de Cristo, já pregava praticamente a mesma moral do Cristo. Então, esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo veio para mostrar que vários outros espíritos elevados estiveram aqui pregando a moral do Cristo, mas o Cristo veio para viver essa moral. Então, ele viveu a moral, ele não só pregou a moral. E aí, uma coisa que tem muito a ver com o que a Ana Paula acabou de dizer, existem leis e existem leis imutáveis, né? Como a lei da gravidade, a lei divina, são, como você diz, não tem um amendment para uma lei que é imutável, ela simplesmente é. Só que, como existiram outros espíritos elevados antes de Cristo que também pregaram a moral, só que os seres daquela época não estavam preparados. Aí veio Cristo, que era na época que o paganismo predominava, ele veio, viveu a moral, e ele não foi nem um pouquinho, como se diz, inocente. Ele sabia que a vinda dele aqui ia causar uma revolução, praticamente uma revolução. Ele sabia que milhares iam morrer no nome dele, em nome dele, e que aquilo, né, depois veio a perseguição dos romanos contra os cristãos, depois durante a aquisição. Então, assim, ele sabia que aquela moral dele ia causar foi uma revolução. Mas uma coisa assim que eu acho muito interessante, igual a Carol falou, quando você estuda uma obra, quando você está em uma obra, é como se você tivesse em todas as obras. Uma obra interliga a outra, e a respeito das leis, a gente vive em uma era hoje que a gente ainda não entende, mas a gente simplesmente vive, é como a Ana Paula disse. Muitas pessoas vão ali estudar, fazer a faculdade e continuam não entendendo. Tem cientista que não entende. Aí vem outras, né, teorias para debater aquela outra teoria, mas eu acho que é uma coisa assim, o universo ele é muito mais complexo, né? A gente tem que... Eu não sei, para mim o espiritismo ele abre aquele túnel, igual tem o telescópio, aquele telescópio da NASA, né, que chega no ponto final, mas aquele não é o ponto final do final, é simplesmente até onde o telescópio tem a capacidade de ver. Então, para mim, o espiritismo é esse, é aquele telescópio que me leva àquela dimensão, que eu sei que existe muito mais além disso, mas, por enquanto, eu só estou nisso. Acho que eu compliquei muito aqui, né, mas, sei lá, eu estava aqui prestando atenção nas conversas e realmente pensando como uma obra está totalmente interligada à outra, e essa questão do entender, né, do compreender, é uma coisa assim muito igual a lei divina mesmo. Ela a lei da reencarnação não existe. Não existe. Você pode bater o pé, falar que não quer reencarnar, pode ficar lá, né, milhares de anos, como já tem lá em espíritos que ficam lá milhares de anos, mas um dia aquele espírito vai ter que voltar. São leis imutáveis. Mas é isso. Agora, Suelen. Eu estava aqui pensando, ele estava falando. É mais ou menos isso, tudo mais ou menos que vocês falaram. Bom, né, conforme você ia falando, Luiz, eu ia lembrando de várias coisas, desde que eu tive contato com o espiritismo, que era na minha infância, eu era muito pequena ainda, e sobre essas questões lógicas, enfim. Mas eu me lembrei que quando a primeira vez que eu estudei o Livro dos Espíritos, que eu participei de um estudo, eu era adolescente ainda, e como eu já fui introduzida desde criança, ou em outras vidas, talvez, não sei, certas ideias, então aquilo saía, assim, muito natural para mim. Mesmo tendo noção que eu, sei lá, eu tinha 16 anos, né? Como ser humano encarnado, eu, né, muito nova, ainda com muita coisa a aprender, claramente. Mas tinha outras pessoas bem mais velhas, né?
e que estudavam também. E eu me lembro que esse capítulo das leis naturais foi o que deu mais o que falar. E eu lembro até uma vez deu uma briga, não vou entrar em detalhes, mas pessoas ficaram meio nesse estudo, eu não entendi muito bem na época, depois que eu fui meio que compreender, mas ficaram meio chateados quando chegou nas leis de reprodução. Aí entrou certos méritos que a pessoa que tinha uma outra religião não aceitou, mas enfim. E aí, na época, eu falei, mas é tão lógico, né? Mas para mim, né, que fui introduzida desde pequena, né, com essas ideias, né? Nem para todo mundo vai ser assim. E depois, né, de anos, uma pessoa que teve uma outra religião, uma outra filosofia, não teve nada, que entra nisso, interessante, tem uma lógica, tem nisso. Mas foi muito importante o que a Verinha falou, né, que até a Ana Paula também depois comentou. Nós não vamos ainda entender isso nem na base, né? A base a gente vai entender, acho que nem na base, porque demanda muito mais vivência para... Mesmo que a gente viva as leis, né? Que chega a ser, né, uma redundância, a gente vive as leis, mesmo não muitos de nós não acreditando, não aceitando, mas nós vivemos elas porque elas são leis imutáveis, né? O que são mutáveis são as leis dos homens. Então a gente vive elas. E essa parte, quando a gente entrar, e provavelmente vai ser na segunda-feira, né, que vão ver pergunta por pergunta, é acima das mais fascinantes. E ao mesmo tempo que é tão óbvia, é tão difícil de compreender, sabe? E aí, bom, e o meu grande exemplo, né, que todo mundo conhece, é o Tiago, porque, diferente de mim, ele não teve nenhuma base espírita e muito menos religiosa, né? Então, tudo para ele é novidade. Só que ele é passível de vários questionamentos que, de vez em quando, eu mesmo pego e eu falo assim, olha, você liga ali para o Divaldo, porque realmente vai ser difícil responder isso daí, entendeu? Talvez o Divaldo consiga, não sei, entendeu? E ele sempre fala, eu compreendo o que você está falando, ou sei lá, o que o livro do Espírito está falando, eu não, né? Mas não me convence. E aí, no começo, eu ficava, mas como assim? Como assim? Na minha cabeça, né? Inútil. Mas é interessantíssimo o não convencimento dele, porque ele vai mais além. E o além dele, quando eu comecei a falar das leis naturais para ele, foi um choque para mim. Porque ele falou, isso faz sentido. Eu falei, então todo o resto que eu achei que era muito mais fácil não fez, isso fez. Eu falei, isso faz sentido. Isso faz mais sentido. Então é muito interessante como cada um de nós vemos conforme nossas vivências, nossas encarnações, né, nossos conhecimentos, enfim. E o Tiago faz umas perguntas cabeludas, mas enfim. Mas é interessante que assim a gente vai, né? Que legal. Então eu lembro muito disso. Eu lembro muito, né, de conviver com coisas que para mim de cara já fazia muito sentido, e aí foi a questão da lógica que você falou, Luiz. Que a lógica é uma coisa assim, eu não sei, eu não tenho um adjetivo, não sei expressar, mas quantas vezes eu não vejo pessoas falando outras coisas, mesmo que eu não concorde, tem uma lógica, sabe? Fala, mas isso também tem uma lógica. Se você olhar por esse ângulo, eu compreendo por que a pessoa está vendo isso. E aí, eu sempre penso que quando a gente tira o misticismo, a fantasia, os contos de fadas, as magias, as coisas que nós queremos acreditar, as coisas que nos convém acreditar, as coisas lá no fundo da nossa consciência, que a gente sabe que não é isso, mas vamos acreditar nisso, seja ela qual for. Não estou falando de religião, não, estou falando de qualquer coisa na vida. Quando elas nos convém acreditar, quando a gente não demanda uma questão, não digo nem uma linha de raciocínio, né? Porque cada um pode ter uma linha de raciocínio que para ela aquilo é. Mas a lógica que eu estou falando vem das leis naturais. E aí, quando elas são desveladas na nossa frente, tipo, não tem mais como, mais nada daquilo, seja aquilo o que for, tá? Mas a que a gente ia querer acreditar, mas mesmo assim, muitas vezes, como tem pessoas que às vezes estudam o livro do Espírito e falam, não, isso não é para mim, não. Não, eu já conheci pessoa que estudou bastante, assim, que entende bastante né, de livro dos espíritos, entende mesmo, assim, de saber de decor, né, pergunta e resposta, e falou assim, não, isso para mim não, porque eu ter que encarar que eu vou ter que
a coisa mais simples, reencarnar e voltar e enfrentar aquilo que aconteceu, eu acho melhor deixar para lá. Mas isso não tira a lei natural da reencarnação, entende? Então ele tem uma lógica naquilo, mas não quer. Então é muito interessante de ver como nós ainda temos que evoluir muito, e muito, né? Desde aqueles que não acreditam, aqueles que já acreditam e não querem viver, aqueles que vivem, mas não vivem 100%, enfim, então a lógica, muito. Ainda tem muito ainda que, né, para viver, nós estamos vivendo, independente da gente entender ou não. Isso é o ponto. Agora, compreender, assim, na base, eu acho que vai tem, como diz meu pai, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. Mas acho que isso que é bonito, sabe? E nós somos a pedra bruta, né? Que um dia nós vamos brilhar. Isso é a coisa fantástica que existe na vida. E quem é que está lapidando essa pedra? Somos nós mesmos, né? E isso é o mais bonito. E nós vamos nos lapidando. Quando nós sentimos dor, né? As dores da vida vêm, nós damos uma parada para que a gente respire, descanse, para que a gente possa depois continuar nos lapidando. E essa parada que a gente dá, eu diria assim, é uma parada de descanso, mas assim, de respirar mesmo, porque a vida, ela vem constantemente trazendo coisas para a gente utilizar para nos lapidarmos, né? E às vezes dá uma cansada mesmo, gente. Olha, não é fácil, né? Esse lapidar, né, de nós mesmos. Então, a beleza da vida é tudo isso, porque ela nos dá a oportunidade de nos lapidar, mas também ela não espera que a gente corra, né? Que a gente faça uma obra de arte de nós mesmos muito rapidamente. Né? Eu acho que isso é fantástico, né? Não é verdade? Agora depende de nós, né? Queremos ser felizes o mais rápido possível, tal. Vamos nos lapidando, vamos nos ferindo, né? Para que a gente possa sair dessa pedra bruta em que nos encontramos. Bom, eu gosto de pensar... Desculpa, Ana Paula. É que veio um pensamento enquanto a Suelen estava falando na minha mente que, assim, eu acho que fez todo sentido, pelo menos para mim, né? Eu lembrei daquele sermão da montanha de Jesus, quando Jesus fala que se o pai cuida da ave, né, se o pai cuida, se dá o necessário para os animais que estão ali, né, simplesmente vivendo, né, por que ele não cuidaria de nós, né? Eu não sei repetir as palavras precisas, eu não sou muito de decorar essas coisas, mas é nesse elo de confiança que eu sinto o Livro dos Espíritos, né, porque existe uma lógica, né, por trás, que nem a Suelen estava falando, só que existe um conhecimento que a gente não vai acessar agora, né? Que é essa pedra bruta que a Vera estava falando, porque a gente tem que confiar. Outro dia eu estava até de novo entrando, o meu problema era as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Eu acho que todo mundo ficou ali traçando, né? Aquela pergunta. E eu fiquei muito tempo da minha vida, enquanto adolescente, querendo saber que, não, peraí, volta, rebobina, porque não está dando certo isso. E até eu chegar no ponto de que, olha, eu tenho que confiar, e acabou, Deus é isso, Deus é amor, para por aqui. Eu acho que as leis vão ser também dessa forma, de certa forma elas são assim também. Então a gente tem que, esse elo de confiança que veio na minha cabeça, né, que é o que Jesus pede no Sermão da Montanha, que a gente confie em Deus. Né? Mas não que a gente perca a lógica, né, no meio de tudo isso, né? Não é aquela confiança cega, né? Ana Paula, você falou uma coisa tão maravilhosa, porque o Thiago devia estar aqui ouvindo, só para encerrar. Essa foi a das, não de Deus, claro, né? Porque os espíritos ali meio que no começo já cortam, isso aí que vocês podem saber e vamos ser felizes, né? Vocês têm outras coisas melhores, assim, mais importantes para se preocupar, que é a sua melhoria própria, né? Porque querer saber o que é Deus é uma coisa muito além. E aí, eu acho que a maioria de nós já ouvimos, ou tem alguém que, né, ou já tivemos essas dúvidas, né, quando ele falou sobre, o Thiago perguntou,
tá, o espírito, ele é criado simples e ignorante e tem que passar pelo progresso para virar perfeito. Por quê? Uma pergunta simples. Por quê? Eu falei, nem eu, nem Kardec, nem ninguém tem essa resposta. Mas e por que você acredita, então? Se tem que ter uma lógica. Aí ele me pegou, né? Eu falei, olha, eu também não tenho capacidade de responder isso. Fiquei pensando, por que se você acredita tem que ter uma lógica? Porque aí foi o que me veio na cabeça, que você falou, Ana Paula, porque eu confio. Eu tenho que confiar aquilo, né? O que eu sinto. Aí falou, tá. Aí ele me respondeu, agora faz lógica o que você respondeu para mim. Mas não me diga que tem uma lógica que a gente vai responder aqui que não tem. Falei, talvez uma pessoa mais esclarecida vai saber te responder melhor do que eu, não sei. E eu lembro que ele viveu, assim, no YouTube, uma semana procurando as palestras mais adversas possíveis. E aí depois ele chegou para mim e falou, realmente eu acho que ninguém vai responder. Ele falou, não, porque mesmo que existem pessoas mais esclarecidas nisso, estamos no mesmo patamar, estamos na Terra, né? Eu não acredito que tem alguém que tenha essa resposta. Mas é uma pergunta provavelmente simples, né? Que muitas pessoas fazem, tá, mas por que Deus cria simples e ignorante e o objetivo é ser perfeito? Por quê? Não podia já criar todo mundo perfeito? Tiago, mas tem que passar pelo processo, a gente tem que aprender. Mas por quê? Por que tem que aprender? Esses porquês, sabe? E aí, se a gente parar para pensar assim, se a gente ficar muito assim, a gente vai tirar toda a confiança de lado e vai passar reencarnações a fio sofrendo, em vez de... Aí eu voltava naquela, né? Foca na sua melhoria, o resto vai vir com o tempo. Aí ele, não estou revoltado, não. Mas eu queria saber o porquê. Eu falei, você e todo mundo gostaria de saber o porquê. Não, você não é o único. Mas é exatamente isso que você falou, Ana Paula. A confiança com a lógica, né? O raciocínio, claramente. Mas entender e ter a humildade de saber que nem tudo nós podemos saber ainda. Então, tem que confiar com aquilo que a gente já tem. E aí, depois eu compreendo que, às vezes, para algumas pessoas é muito difícil isso, sabe? De confiar com aquilo que a gente tem. E tem que confiar. E, às vezes, quando elas me questionam, por que eu tenho que confiar? É difícil, né? Porque cada um tem uma cultura, uma vivência, enfim. Mas é aquela coisa, confiar naquilo que a gente já tem. E eu acho que a gente vai abrindo portas no nosso cérebro também para... olha aí, a gente não, né? Os que nos ajudam behind the scenes, os nossos mentores. Mas é isso aí que você falou, uma coisa que me vem muito na cabeça, Tiago, né? Confiar. É confiar. Aí eu só respondo isso e saio fora da pergunta e outro assunto. Muito bem, chegou aquele momento mágico, né? Que as pessoas se engalfinham para poder aproveitar a oportunidade de fazer uma prece num grupo pequeno. Então, Deixa eu pegar a aguinha, peraí que eu vou pegar a água. isso. Eu vou fazer o passe hoje. Carol já me obrigou, só para te avisar, tá? Falou, você faça o passe hoje. Ó, tá aqui. Pronto. Aguinha? Então tá bom. Vida, pega uma garrafa cheia, porque aqui do lado de cá, tá ali, ó. Vou mandar para a Júlia. Bom, todos aí prontinho. Então vamos lá. Vamos mais uma vez aqui fechar os nossos olhos. Respirar fundo. E elevar os nossos pensamentos mais uma vez ao nosso amado Mestre, ao nosso Pai Celestial. Agradecer a oportunidade de hoje e de sempre, especialmente a esse estudo, que é tão benevolente para cada um de nós, onde neste momento, onde estamos juntos, vários irmãos desencarnados comparecem neste estudo para nos ajudar a compreender, e tantos outros estudantes como nós, para poder aprender. Agradecer aos nossos mentores, aos mentores deste estudo, a todos aqueles que
que venha ao nosso auxílio, para que possamos juntos aprender e crescer. E neste momento, peço a todos vocês, meus irmãos, que coloque a figura majestosa do Cristo em suas telas mentais. Aquele Jesus que nós não conhecemos pessoalmente, mas que as descrições, as narrações que podemos ter, conseguimos colocar em nossa mente uma figura de luz e que é só amor. E assim como águas cristalinas de uma cachoeira, a presença do Cristo limpa com seu magnetismo todas as impurezas, todos os pensamentos negativos, todos os sentimentos inferiores, tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos deixa triste, apreensivos, ansiosos, com raiva, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa falta de fé, o nosso medo e tudo aquilo mais que vem junto com as nossas imperfeições são aliviadas da nossa alma e do nosso corpo físico. E assim, com um sentimento de leveza e de limpeza, sentimos ainda mais como raio de sol que penetra em nossas cabeças e que passa por cada parte do nosso corpo. Essas energias de amor, de doação, que os nossos amigos nos traz todas as vezes que estamos reunidos e que revitaliza a nossa mente, a nossa alma e o nosso físico. E assim, por tanto recebido, é a hora de doar. E a nossa doação é a nossa doação mental. Quando colocamos os pensamentos em todos aqueles que sofrem, todos aqueles que não têm oportunidade do estudo que temos, todos aqueles que vivem nas escuridões, nos vales das sombras, todos aqueles que têm o ódio, o rancor, a maledicência, todos aqueles que ainda não conhecem o Cristo. E mesmo aqueles que conhecem, aqueles que caem, aqueles que estão neste momento sofrendo por causa dessa pandemia ou de qualquer outra doença, por esse mundo que passa por essa transição, por esse mundo que passa por essa experiência e sim a oportunidade de aprendizado que essa pandemia nos trouxe. E sim, por que não dizer a todas as outras adversidades diárias que nos parecem pequenas neste momento, quando vemos tanta dor, tanta tristeza e tanta dificuldade. Então eu peço aos amigos que levem para cada canto deste globo, incluindo nossas casas, nossos familiares, nossos amigos, luz. Não há cura para as doenças, mas a cura para a nossa ignorância. Que possamos aprender a viver com as adversidades e fazer o melhor delas.
Que não nos tire as pedras no caminho, meu Pai, mas que nos dê sabedoria, força para enfrentá-las, cada uma delas. E assim, ampliar o propósito que é estar aqui, neste mundo de provas e expiações. Derramar em nossas águas o remédio necessário para o físico e a alma, conforme a necessidade e o merecimento de cada um de nós. Que Jesus abençoe a cada um e que possamos ter uma noite abençoada e uma semana iluminada. Que assim seja. Graças a Deus.